essa histeria que o Flamengo vem fazendo nos últimos dias, mas grande parte da mídia esportiva brasileira contra o Palmeiras, isso tá ridículo e precisa parar. Vamos lá, esse vídeo é pra você também, rubro-negro, que por acaso tá aqui me vendo e refletir um pouco. Não precisa de nada disso, cara. Isso é patético, teoria da conspiração e tal, enfim. Bom, bem-vindo ao canal Papo Palestra, eu sou o Bruno Gaspar e eu já vou pedir pra você, se inscreva no canal, deixe seu like aí, mesmo se você for de outro time, aí não tem problema, pô. Mas vamos pelo menos ajudar a crescer aí coisas pra gente refletir, pra gente discutir até, por que não, discordar, mas numa boa, num tom legal. Fechou? Vamos lá. Cara, tá demais, tá sendo chato pra mim como palmeirense. Primeiro que a gente tá tendo um efeito muito bom pro Palmeiras. Em qual sentido? A galera tá se unindo demais. O palmeirense hoje tá espumando, o palmeirense hoje tá unido, espumando, com raiva, enfim. Tá num ambiente, tanto é que assim, os jogos, a torcida tá num nível absurdo, cantando, apoiando mais até do que o normal. Por quê? Mesmo contra um Juventude, mesmo contra um Bragantino, que era um jogo pra torcida não precisar estar tão num nível tão acima. Porque, cara, tá sendo muito injusto o que estão fazendo com o Palmeiras, certo? Porque estão colocando no Palmeiras todo o sucesso desse time que jogou muito mal por várias vezes esse ano, que demorou pra achar essa formação com o Vitor Roque e Flaco Lopes, que foi pra gente, pô, eu fiquei muito triste com aquela eliminação do jeito que foi no Super Mundial, numa bola desviada e tal, enfim, perdemos o Campeonato Paulista, que não é grande coisa o Campeonato Paulista, concordo, mas perdemos pro nosso maior rival, o Corinthians, fomos eliminados na Copa do Brasil pro Corinthians, quer dizer, não foi um ano de glórias, né? Então, assim, o Palmeiras comprou o campeonato, mas faltou dinheiro pra comprar a Copa do Brasil, por exemplo, faltou dinheiro pra comprar no Super Mundial. Sim, não, o Super Mundial é diferente, tudo bem, mas faltou dinheiro pra comprar o Paulista, o juiz do Paulista é tão caro, é como se tivesse preço, né? Enfim, mas tá muito chato, por quê? Porque a gente sabe que isso, no final das contas, é muita teoria da conspiração, é muito jogar pra fazer uma pressão. O que o Flamengo tá fazendo é fazer uma pressão na arbitragem, fazer uma pressão na CBF, fazer uma pressão pra que tenha erro zero contra o Flamengo. Que na dúvida, no jogo de domingo, tá muito claro pra mim, na dúvida é pró Flamengo. E na dúvida não tem que ser essa, não tem que ter dúvida. Entendeu qual que é o ponto? Não tem que ter dúvida. Ou na dúvida vai ser metade das horas pra um time, metade pro outro, porque isso é probabilidade. Na dúvida, puta, fui aqui, pum, fui ali naquele ali. Agora a questão não, o que tá acontecendo vai ser, na dúvida, vai ser pró Flamengo, você pode ter certeza disso. Ah, Bruno, mas já foi assim pro Palmeiras. Cara, vamos parar um pouco essa narrativa. Teve sim um jogo que foi muito complicado, que foi cheio de erro para arbitragem pros dois lados, mas eu concordo, mais pro lado do São Paulo, que foi o Palmeiras e São Paulo que teve aquela virada. Eu já até mais pra frente eu vou até falar, vou voltar nesse assunto. Mas beleza, mas parece que foi só esse jogo que existe erro. Parece que o Palmeiras não foi prejudicado, por exemplo, no primeiro turno lá, num pênalti inexistente em cima do Arrascaeta, na vitória do Flamengo contra o Palmeiras. Se esse jogo, por exemplo, o Palmeiras ganhasse, a gente estaria falando agora o quê? De 9 pontos que o Palmeiras estaria à frente, né? Porque o Palmeiras teria 3 a mais e o Flamengo 3 a menos. Então, vamos com calma, tá, gente? Vamos com calma. Mas vamos lá. Por que eu tô falando que o Flamengo passou do limite? Qual foi a última do Flamengo? A última do Flamengo foi o antidoping. Eu tô gravando esse vídeo aqui no sábado de manhã, inclusive é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo. Deu pau 2 vezes. Espero que não dê pau de novo, não vou ficar bem bravo. Vou até cortar aqui, ó. Pronto, fiz um corte aqui pra garantir pelo menos que os primeiros minutos ali eu não perdi. Mas enfim, tô gravando esse vídeo pela terceira vez no sábado de manhã. Na sexta-feira, ontem, antes do grande jogo que vai ser no domingo, Flamengo e Palmeiras, teve um procedimento de antidoping. O que acontece? O pessoal lá do antidoping, da órgão que fiscaliza essa parte de antidoping no Brasil, foi no Palmeiras e foi no Flamengo. Só que teve um porém. O treino do Flamengo era de manhã, o treino do Palmeiras era tarde. Então, quando o pessoal do antidoping foi no Flamengo, eles não sabiam que eles ainda iam no Palmeiras. Por quê? Porque isso é para ser feito no treino. Não é para ser feito o mesmo horário nos dois times só para o outro time ficar feliz. Até porque... O que aconteceu? Aí o Flamengo reclamou, eu vou chegar lá no até porquê, mas o Flamengo reclamou, falando que prejudicou o treino, porque isso, porque aquilo, porque 3 pessoas tiveram que ver o treino, como se assim, aí insinuou que essas pessoas poderiam estar passando informação pro Palmeiras. Cara, você imagina um cara lá, que é um funcionário público, se eu não me engano, assim, de órgão de fiscalização, ele vai chegar, primeiro assim, ele tem que entender pra cara de futebol. Porque, por exemplo, imagina eu indo lá ver o jogo do Flamengo. Eu não entendo muito de futebol, tá ligado? Eu não entendo de tática, campo. Eu entendo, eu sei da opinião, eu sei igual a gente aqui, né? Mas, tipo, eu chego lá no bagulho do Flamengo, lá no treino. Eu não sei virar pro Abel e falar, ó, eles vão jogar com os terceiros zagueiros saindo na cobertura, porque eu não sei falar isso, tá ligado? Tipo, vamos ser sinceros, tá ligado? É de uma loucura pensar que o cara do antidoping vai passar informação pro Palmeiras porque é tudo comprado, não sei o quê, porque a presidente do antidoping é palmeirense, enfim. O que aconteceu foi,
A gente não sabe muito informações sobre como funciona esse processo de antidoping. E por que não sabemos? Por que nem eu, nem vários órgãos, eu vi vários canais, vi vários influenciadores, vi vários jornalistas falando sobre isso e poucos têm informação. Por quê? Porque isso não vira notícia. Porque é a primeira vez que algum time reclama desse procedimento. Foi o Flamengo. O Flamengo conseguiu reclamar do procedimento de antidoping, que é algo padrão, que é algo natural, que acontece várias vezes no ano. O Flamengo conseguiu essa proeza. A outra vez que teve uma notícia sobre algo do antidoping, curiosamente foi com o mesmo Flamengo, né? Foi quando o Gabigol se recusou a fazer o exame, né? Porque tava constrangido, porque o cara tava do lado, que é normal, né? O exame antidoping é o seguinte, amigão, você vai ser o cara escolhido, você vai fazer o antidoping. A partir desse momento, você não sai mais do meu olho aqui, por quê? Porque eu preciso saber que você não vai fraudar a parada, que você não vai trocar a amostra, você não vai fazer... Enfim, eu preciso estar contigo o tempo todo, é assim que manda o procedimento. Os caras têm uns cambalaches aí pra dar cambalache no antidoping, que é muito louco, que eu nem sei explicar, mas tem... Por isso que o cara, a partir do momento que você sabe que, pô, eu sou o jogador, então a partir do momento que esse cara vai ficar do meu lado aqui, vai ficar me vendo, até eu fazer o xixi, urinar lá e o cara poder levar essa amostra pra ver se eu tô dopado ou não. Antes do maior jogo, talvez esse Flamengo e Palmeiras seja o maior jogo do ano, do Campeonato Brasileiro, até talvez do futebol brasileiro. Claro, a gente vai ter provavelmente a final de Libertadores com o time brasileiro para espantar, mas assim... Guardado as proporções de outras finais, etc., do Campeonato Brasileiro, pra mim é o jogo do ano, é quase uma final, é um jogo muito decisivo, são os dois times que estão rivalizando já há anos, e nesse momento são os dois times que chegam muito à frente dos demais, né? Então é um jogo muito importante. Logo, se você parar pra pensar, a chance do jogador que se dopar antes desse jogo é muito grande, certo? Então tem uma lógica do porquê os caras irem fazer o antidoping antes desse jogo. Então, o que aconteceu? Quando os caras vão no Flamengo de manhã, o Flamengo começa a reclamar. Falar que o treinamento foi prejudicado, que não sei o quê, que não sei o quê, soltando nota oficial. Então não foi só uma reclamação aqui para um jornalista para o outro. Soltaram uma nota oficial, uma nota inclusive que deixa no ar essa situação. Inclusive vendo coisas da tática, né? Insinuando que o Palmeiras poderia estar por trás disso. Porque não sabia que depois o negócio do antidoping lá também iria no Palmeiras. Por que não foi nos dois no mesmo horário? Porque o treino do Palmeiras é à tarde. Mas vamos supor, não, mas vai nos dois clubes lá, pô. Chega lá, porque acho que os jogadores do Palmeiras até estavam de manhã lá, tal, não sei o quê. Aí sabe o que vai acontecer? O Flamengo ia falar, no Palmeiras foi de manhã porque o treino deles é à tarde. Por que não foi nos dois à tarde? Tá entendendo? Ou seja, se o negócio é pra ser feito no treino, é pra ser feito no treino. Qual que é o horário do treino do teu time? Eu vou no horário do treino do teu time. E acabou. Não vamos discutir com a realidade do bagulho. Não vamos discutir, cara. Senão aqui vai virar uma teoria da conspiração, que tudo é pró-Palmeiras e tudo é contra o Flamengo. E teoria da conspiração aceita tudo. A gente pode falar que o Abel Ferreira é um alienígena e que essa nave aí 3 e Atlas tá vindo pra resgatar ele. Entendeu? Ou que ele veio primeiro, agora essa nave vai vir pra arrebentar tudo aí. Vai ter um monte de português doido aí solto por aí. Não, entendeu? É teoria da conspiração, pô. Me prova que isso é mentira. É a mesma coisa. Tá óbvio aí, ó. Tudo indício aí que o Palmeiras tá comprando. Me prova, então. Não sabe provar, porque não tem como provar. Entendeu? Não tem como provar. Jornalista falando que árbitro tem que ser investigado. Ó, Mauro César Pereira, meu Deus do céu, o que ele fala de absurdo, o que ele tem falado de absurdo, não se escreve, não tá escrito, enfim. Mas vamos lá, então essa questão do antidoping foi ridícula, foi uma nota oficial do clube, isso aí é um papel patético. Pra mim, o Flamengo fazendo um papel que eu nunca vi no futebol brasileiro, de verdade, eu nunca vi isso, nunca vi esse chororô tão grande. Sabe, essa narrativa, porque assim, é muito fácil pra eles hoje, né? Se eles vão lá e ganham no Palmeiras e são campeão brasileiro, eles vão falar, fomos campeões apesar do sistema, apesar de que o campeonato tava não sei o quê. Assim como eu não concordo quando o Palmeiras falou bagulho de sistema também. Teve uma época lá que a comissão técnica do Palmeiras tava falando, não querem que a gente ganhe, papapá. Que é óbvio que é ridículo, até porque o Palmeiras ganha toda hora. Se não quisesse que a gente ganhasse, a gente não tinha ganho várias vezes, né? Enfim. Então essa questão do antidoping foi isso. O Flamengo foi, pra mim, muito oportunista, muito ridículo, querendo fazer uma pressão na arbitragem, querendo fazer uma pressão na CBF, querendo fazer uma pressão a mais, subir a temperatura muito acima do que precisava, criar um ambiente de guerra muito além do necessário. Não sei por quê, eu não sei por quê. Acho que o Flamengo ele tem um ponto que é o seguinte, ele sempre justifica a derrota dele com o erro deles mesmo. Então assim, toda vez que o Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro para um Botafogo, pro Palmeiras, alguma coisa assim, foi o time tá muito bom, são os melhores jogadores, mas o técnico errou, aí troca o técnico. Então assim, não foi que o outro ganhou, foi que eu perdi. Não foi o Palmeiras que ganhou, foi o Flamengo que perdeu. Não foi o Botafogo que ganhou, foi o Flamengo que perdeu. Dessa vez, tá meio que assim, cara, e aí? Vocês estão com o teu técnico que é o fodão, Felipe Luiz. Vocês estão com um time excelente, mas o Palmeiras conseguiu montar um time melhor ainda e ter um técnico melhor ainda. Então hoje vocês não vão poder falar que vocês perderam.
Tá entendendo? Vocês não tem que falar que o outro ganhou. Aí para não ter que falar que o outro ganhou, vamos falar então que o outro roubou. Vamos falar que o outro comprou o campeonato. Enfim, é muito louco. Aí nós temos a situação, na segunda situação, do empréstimo que a Crefisa fez pro Vasco. E aí justificaram mais uma nota oficial do Flamengo, dando a entender que o Vasco perde o jogo pro Palmeiras por conta desse empréstimo. Aí eu te pergunto aqui, você acha que o Palmeiras precisa pagar ou fazer um empréstimo de 80 milhões pro Vasco para ganhar um jogo do Vasco hoje? Hoje em dia, o Palmeiras precisa de algo além do futebol, além dos 11 contra 11, para ganhar do Vasco. O jogo foi estranho, ou o jogo foi um amasso do Palmeiras, porque foi. Entendeu? Então assim, calma, é muito fácil dar uma de John Textor, que falou que o Palmeiras goleou São Paulo porque estava esquematizado. Você acha mesmo, São Paulino, que o São Paulo entregou o jogo? Cadê as provas do John Textor? Enfim, então, novamente, é muito ridículo. Ah, Bruno, a Crefisa deveria fazer um empréstimo pro Vasco? Acho que sim, cara, porque é muito louco essa situação da Leila, sendo presidente do Palmeiras e presidente da Crefisa. Mas é o que a gente tem, tá ligado? Eu acho muito, que pra mim era até pior quando a Crefisa era patrocinadora do Palmeiras, né? Pra mim era uma relação mais até conflituosa do que a Crefisa hoje, que já não é mais patrocinadora do Palmeiras, emprestar um dinheiro pro Vasco. Enfim, não sei, poderia evitar, não poderia. De verdade, pra mim, não entendo que vai chegar a esse ponto que um time da grandeza do Vasco da Gama vai vender um resultado, né? Enfim, aí a gente também tem que discutir, por exemplo, o Sport, que tirou o jogo contra o Flamengo da Ilha do Retiro e ainda vai dar mais do que a capacidade que é obrigatória dar para visitante, ou seja, vai encher de flamenguista, vai levar para a Arena Pernambuco, vai encher de flamenguista e ninguém tá falando nada. Provavelmente o Mauro César Pereira vai falar que aí é um direito do clube. Entendeu? Então, assim, não é um jeito do clube pegar empréstimo e tal, enfim, então, né, enfim. E exatamente eu ia falar agora sobre a narrativa do Mauro César Pereira. O Mauro César Pereira tá muito decepcionante, tá ridículo, tá uma loucura, tá sendo um porta-voz dessa histeria, pra mim chama-se Mauro César Pereira. O porta-voz dessa histeria que estamos vendo dos rubro-negros, essa histeria vindo lá do Rio de Janeiro, chama-se Mauro César Pereira. Então, assim, cara, muito triste o que ele vem falando. Eu tava vendo o programa da Jovem Pan, e assim, aí fala de erro de arbitragem, aí o Danilo Lavieri comentou o erro que teve, o pênalti ridículo que foi marcado pro Flamengo em cima do Arrascaeta, que não existiu no primeiro turno, e o Mauro não contestou o pênalti. O que ele faz? Ele pênalti de um jogo do ano passado, de um pênalti. Pô, gente, ano passado já foi. Ele até, se não me engano, um pênalti em cima do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, pra mim, já não joga no Flamengo tem uns 20 anos já. Nem foi o Palmeiras, nem o Flamengo foi campeão. Tá ligado? Ah, um pênalti do Richard Rios. Richard Rios já tá lá na Europa, lá, tá felizão lá. Um pênalti do Richard Rios em cima do Everton Ribeiro, não sei o quê. Cara, é muito ridículo isso, sabe? Ou seja, então, o que dá pra entender é o seguinte. Não, então o primeiro turno, o jogo foi manchado, né? Palmeiras e Flamengo, não foi Palmeiras e outro time. Se o Palmeiras tivesse ganho aquele jogo, a diferença seria 9 pontos. Enfim, não sei se eu já falei isso agora também. É a terceira vez que eu tô gravando o vídeo, é foda. E pra finalizar o vídeo, eu queria só uma coisa que eu tava pensando esses dias. Pausei de novo ali pra garantir. Foi com relação a uma reflexão que eu tava fazendo sobre esse jogo todo, que deu toda essa polêmica, que é esse jogo aí, Palmeiras e São Paulo. E que teve aquele negócio, que teve o pênalti, não marcaram, que de fato eu também acho que foi pênalti, sim, acho que foi pênalti. Não acho que o campeonato tá roubado, não acho que tá manchado disso, mas acho que foi pênalti. Acho que deveria ter sido marcado pênalti, sim. Mas eu tava lembrando do jogo Palmeiras e Botafogo. Foi a virada, foi o jogo que eu mais comemorei na minha vida. Assim, não, mais comemorei, não sei, mas foi a virada. Talvez foi, cara. Foi uma virada que eu gritei tanto que eu fiquei uma semana rouco. Foi uma coisa de louco. Eu lembro de virar o intervalo, eu tava, tipo, jogado no sofá, assim, tipo, tristão, caralho. Tamo perdendo, cara, 3-0, que ridículo, não sei o quê. Quando a gente vira aquele jogo, é uma coisa louca. No segundo tempo, estava 3-0 pro Botafogo, no Newton Santos, e teve um pênalti pro Botafogo. O que aconteceu? O Tiquinho Soares bateu, o Everton defendeu. E depois disso a gente virou para 4-3. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos voltar no tempo e vamos imaginar que esse pênalti não fosse marcado. Que tivesse sido pênalti, mas que não fosse marcado. E o Palmeiras virasse o jogo. Acontecesse o que aconteceu depois, os 4-3 normal. Cara, a gente estaria até hoje falando que o jogo foi roubado. Claro, novamente, eu entendo, gente. Eu só tô querendo dizer o seguinte: além de tudo, estamos discutindo uma parada que ainda teria que fazer o gol com São Paulo. E podemos discutir também a questão do Bobadilha, que deveria ter sido expulso antes desse pênalti vai ter acontecido, e que talvez não teria o lance do pênalti. Entendeu? Então, assim, e outra coisa, o segundo gol do São Paulo, o juiz poderia ter anulado, porque teve uma possível falta do Vitor Roque. Na hora eu achei que ele anularia até, ele não anulou. Entendeu? Ou seja, tinha alguma coisa ali pra ele caçar se ele quisesse.
Então vamos parar com essa narrativa. É na bola. E ainda dá pro Flamengo ganhar, ainda dá pro Palmeiras ganhar, ainda dá pro Cruzeiro ganhar o Campeonato Brasileiro, ainda dá pra LDU ou Racing ser campeão da Libertadores. Não tá decidido, tá, gente? Não tem nada decidido. Então vamos parar com isso, porque isso é choro, isso é feio, isso é não aceitar a derrota que nem existiu ainda. Olha só, o Flamengo não tá sabendo perder sem nem ter sido derrotado ainda, cara. Olha que ponto chegamos no futebol brasileiro. 2025, a gente tá discutindo uma parada que é o seguinte: o time não sabe perder, mesmo ainda nem tendo perdido. Então, é isso, gente. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Esse vídeo deve ter ficado um pouco bem confuso, porque eu gravei ele 3 vezes. Então, talvez coisa que eu achei que eu falei no outro, não falei nesse, falei no outro, falei... Aí me misturou a cabeça aqui, mas conto com a sua compreensão. Deixa nos comentários se ficou muito estranho ou não. Tamo junto.